A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O Espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana num horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como visitantes ocasionais.
Caso estes visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada integrante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência ou de forma aleatória. Leia em voz alta, de uma forma clara e pausada, mesmo que esteja sozinho, proporcionando um modelo de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados, pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo Estado, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba água magnetizada. Lembre-se, a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possa ocorrer deve ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração e amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou ligue 51 3224 1493. Visite também um centro espírita. Você será muito bem-vindo. Olá, uma boa noite, nossos internautas, trabalhadores da Sociedade Espírita Caminho da Luz, nesse mês tão especial para todos nós. Mês de julho, no dia 9 do ano de 1932, a Sociedade Espírita Caminho da Luz iniciava as suas atividades no bairro Partenon, na cidade de Porto Alegre e nesse nosso estado do Rio Grande do Sul, nas suas atividades de difusão da doutrina espírita. Naquele longínquo ano, há 88 anos atrás, um grupo de trabalhadores iniciou esta tarefa de divulgação da querida doutrina do Cristo pela codificação de Kardec. Então, é um imenso prazer estar aqui com vocês esta noite, para que nós venhamos a buscar a aproximação em termos do coração. Eu vou pedir um pouco da atenção de vocês, para nós lermos um pequeno trecho da obra Vinha de Luz, que fala a respeito dos trabalhadores do Cristo, a lição 139. Depois desta leitura, nós vamos fazer a nossa prece e logo em seguida fazer a apresentação do nosso convidado especial. A lição é a seguinte: santifica-os na verdade. Jesus, João 17:17. Diz Emmanuel: não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros
recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamo-nos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que não os deixaria órfãos. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível, escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, meus queridos, todos nós, vamos nos reunir nesta prece, neste momento, imaginando a equipe espiritual de nossa casa, se dirigindo com carinho a cada um de nós em nossos lares, para que juntos confraternizemos neste mês 88 anos de existência desta casa espírita, deste lar do Evangelho de Jesus, e que consigamos, nesse contato que vamos ter com cada um daqueles que vem nos oferecer, através da palavra, o presente do coração, vamos reter aquilo que vamos receber, para que possamos melhorar as nossas condições espirituais, emocionais, dando testemunho nesta época. Em teu nome, Senhor, em nome de Bezerra de Menezes, patrono espiritual de nossa casa, em nome de todos os benfeitores amigos que nos assistem, nós damos por iniciado, então, as nossas atividades desta noite, e que assim possa ser. Meus queridos, eu quero apresentar para vocês o nosso amado palestrante da noite, e quero fazê-lo através de um pequeno trecho de uma obra que diz assim: especialmente nos momentos em que somos desafiados à compreensão de fatos dolorosos e à superação de desafios expressivos, faz-se de fundamental importância o esforço de mantermos o foco mental, emocional e espiritual voltado à ascensão e à real felicidade para a qual todos somos criados. Esse texto é do Gabriel, nosso querido Gabriel Salum, que está conosco esta noite e que escreveu um dos capítulos da obra Fé na Vida. É também coautor do Líder Espírita, que é a Bíblia do nosso trabalho de difusão das lideranças e preparação das lideranças espíritas do nosso estado. É um carinho muito grande estar com Gabriel, presidente da nossa federativa, nesta noite e nesse mês tão especial a todos nós. Em meio às várias ocupações do Gabriel, ele conseguiu deixar para nós uns minutos. Vamos aproveitar. Que Jesus, meu amado, te envolva nesta hora. Caminho da Luz é a tua casa. Aproveita. Obrigado, Velocino. Obrigado, amigos queridos. Ainda há pouco compartilhávamos com o nosso irmão Velo da nossa alegria de estarmos juntos, de fazermos parte da comemoração dos 88 anos do nosso Caminho da Luz aqui de Porto Alegre. São momentos de confraternização, sim, de alegria pelo passado, pelo tempo percorrido, de proximidade com os benfeitores amigos e, acima de tudo,
momentos de fortalecimento da nossa fé, de esperança no futuro e de preparação dos nossos corações, das nossas equipes e dessa bela instituição para os próximos tempos, para o porvir, para a transição planetária que se faz e para habitar o mundo regenerado que nós estamos construindo. Então, Velocino e amigos do Caminho da Luz, sintam-se abraçados pelo coração do amigo, irmão e companheiro que vos fala, mas também em nome da grande família espírita do Rio Grande do Sul, que é a nossa amada Félix. Quando uma das nossas casas aniversaria, todos nós estamos de parabéns e todos nós nos alegramos. E refletindo acerca do tema cuja abordagem seria oportuna no dia de hoje, veio-nos de forma muito clara a oportunidade de falarmos do Consolador prometido. Aquele mesmo Consolador que Jesus, naquele período que medeia entre a última ceia e a crucificação, mencionou, uma vez que ali ele nos deixou grande parte das suas lições, nos diálogos com os seus discípulos, com os mais próximos, e em determinado momento ele diz: eu vou para meu Pai, mas rogarei a ele que vos envie um outro Consolador. E foi nos descrevendo as características desse Consolador que ele rogava ao Pai que nos enviasse. Disse-nos que seria um Consolador que ficaria conosco para todos sempre, que nos ensinaria todas as coisas, que nos faria recordar aquilo que ele nos havia ensinado e que porventura nós poderíamos esquecer. Disse-nos que seria o Espírito de verdade, que naquele momento não poderíamos ver nem compreender, mas que viria para que tudo se cumprisse, especialmente a lei de Deus, que é a lei de amor. Este Consolador foi anunciado pelo Cristo e aguardado ansiosamente pela humanidade, até que, no século XIX, nós vivíamos um período de cansaço espiritual. O mundo, na época em que surge a revelação espírita, o mundo do século XIX, em que é publicado o Livro dos Espíritos, era um mundo em que nós havíamos erguido muralhas entre razão e coração. Nós havíamos divorciado a ciência da religião, de modo que a investigação de tudo quanto se considerasse científico precisaria excluir a noção de Deus, de espiritualidade, de religião. E, de outro lado, nós tínhamos tempos obscuros em que o sagrado não nos permitia a investigação racional e a inteligência não habitava a fé. Então, nós nos perseguíamos uns aos outros, abraçados, aferrados a dogmas inquestionáveis que não satisfaziam mais a necessidade de religiosidade autêntica e de espiritualidade verdadeira nos nossos corações. O mundo do século XIX era um mundo em que a razão era o único guia infalível. O universo era visto como uma máquina governado por leis inflexíveis e nós então estávamos exaustos. Parece que havíamos brigado com Deus. E é então que surge o conjunto de fatos e de fenômenos que, depois de investigados com seriedade por Allan Kardec, dão origem à codificação espírita e à terceira revelação da lei divina, o Consolador prometido. Tratava-se de um trabalho coordenado por aquele que se identificou como sendo o Espírito de verdade. Uma releitura aprofundada e corrigindo os equívocos humanos, nunca aqueles da lei divina, em torno do ensinamento do Cristo. Nós podemos compreender que as lições de Jesus jamais deveriam ter originado guerras e perseguições. Que o ensinamento do Evangelho, sendo todo de amor, não nos poderia fazer derramarmos sangue e ainda assim guerrearmos uns com os outros. Não. Nós precisávamos verdadeiramente de um consolo, mas um consolo de olhos abertos. Um consolo que não desconsiderasse que somos os seres inteligentes da criação, espírito com letra maiúscula na codificação de Allan Kardec. Somos nós,
os seres inteligentes da criação. E é claro que, tendo sido criados por Deus como seres inteligentes, não precisaríamos abrir mão da própria inteligência, da capacidade de raciocinar, de pensar, de criticar, de refletir, para nos aproximarmos desse Pai que nos criou. O Espiritismo nos chega refazendo a aliança entre ciência e religião, que são, conforme nos assinala o Evangelho segundo o Espiritismo, já no seu primeiro capítulo, na introdução. Ciência e religião são essas alavancas da inteligência e do progresso que precisam caminhar juntas. E é muito interessante quando nós vemos a constatação do poder consolador da doutrina espírita, já logo após o lançamento do Livro dos Espíritos. Nós encontramos na Revista Espírita, lá na edição do ano de 1858, a repercussão, lá no mês de julho, que houve num dos principais jornais da capital francesa, um dos principais jornais de Paris, que era o Correio de Paris, o Courrier de Paris, e um jornalista, depois de ter lido o Livro dos Espíritos, então pouco tempo após o seu lançamento, ele publica os seguintes dizeres: a repercussão do Livro dos Espíritos na vida das pessoas, segundo um jornalista, vejamos nós, hein? Ele nos diz o seguinte: quem escreveu a introdução de O Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. A todos os deserdados da terra, diz o jornalista, a todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações da multidão e os sorrisos da fortuna, diremos: lede o Livro dos Espíritos, estudai-o, e ele vos tornará melhores. Sinalizando-nos que era aquilo pelo que nós ansiávamos, que de fato, e observando pelos olhos da fé raciocinada, o Espiritismo surgia assim como o Consolador prometido pelo Cristo, atendendo-nos a razão e o coração, e retirando-nos dos equívocos que havíamos praticado no nosso relacionamento com Deus. Leon Denis, filósofo francês, grande continuador do trabalho de Allan Kardec, escritor espírita, na obra O Grande Enigma, em nosso ver, ele acabou traduzindo de uma forma muito fiel e muito sensível, como é típico desse grande espírita que foi Leon Denis, o momento e o questionamento que nós tínhamos. Ele pergunta na obra O Grande Enigma: há uma finalidade, há uma lei no universo, afinal? Ou esse universo é apenas um abismo no qual o pensamento se perde por falta de ponto de apoio, em que gire sobre si mesmo igual a folha morta ao influxo do vento? Será, como perguntava Leon Denis, que os nossos destinos estavam ou estão assim, como folhas ao vento, submetidos a um acaso cruel? E pergunta mais o filósofo francês: existe uma força, uma esperança, uma certeza que nos possa elevar acima de nós mesmos, a um fim superior, a um princípio, a um ser em que se identifiquem o bem, a verdade e a sabedoria? Ou terá havido em nós e em redor de nós apenas dúvida, incerteza e trevas? É muito interessante quando nós fazemos esse questionamento e lançamos sobre ele a luz da doutrina espírita. Então, meus amigos, como nós aqui somos adeptos dessa proposta raciocinada de fé, eu quero fazer-lhes um convite. Se estamos afirmando que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e que ele vem justamente para afagar os nossos corações, para aliviar as nossas aflições, para nos trazer uma perspectiva de futuro capaz
de nos sustentar e de nos fazer suportar o presente com as suas dores necessárias. Se é de fato o Espiritismo Consolador prometido, e ele o é, vamos verificar de que forma prática, real, os princípios da doutrina espírita nos consolam. Vamos fazer esse exercício juntos? Vocês topam aí, os nossos internautas, os nossos amigos online? Será que nós podemos passar juntos pelos princípios da doutrina espírita e ver se eles são consoladores? Estou imaginando que sim, que vocês nos autorizam, então, a realizarmos essa reflexão juntos e investigarmos. O primeiro princípio da doutrina espírita é a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas. E será que a existência de Deus nos consola? De que forma nós percebemos, como espíritas, que Deus existe? Há aqui um raciocínio lógico, um axioma muito interessante. Porque quando nós olhamos para o móvel, para a cadeira, para a mesa, muito naturalmente nós deduzimos a existência do marceneiro. Quando nós observamos um prédio de alvenaria, nós deduzimos a existência de um projetista, de um arquiteto, de um engenheiro, de pedreiros, colaboradores que fizeram com que aquele prédio se constituísse. Para todo efeito, nós verificamos a existência de uma causa. E não é diferente com o universo. Um universo que se guia, que se move, que se sustenta em leis físicas e morais. Não é inteligente, não é razoável negarmos a existência de Deus, meus amigos. Aliás, essa é uma crença fundamentalista, porque para nós deduzirmos que tudo teria vindo do caos e meramente de uma explosão, nós temos que abrir mão da própria inteligência, sejamos sinceros. Ora, existe um cientista americano que há muitos anos publicou um trabalho, o Dr. Cresty Morrison, que ele intitulou Razões pelas quais um cientista crê em Deus. E ele não tem religião alguma. Mas ele foi observando o seguinte, que se a distância entre a Lua e a Terra fosse um pouco diferente da que é, a influência desse astro nas marés faria com que as ondas dos mares lambessem os picos das montanhas e a vida no nosso planeta não seria viável. Percebeu, por suas investigações, o cientista, que se a velocidade com que a Terra gira em torno de si mesma e do Sol fosse um pouco maior ou um pouco menor, as noites seriam de um frio interminável e de uma escuridão que novamente tornaria impossível ou muito difícil a manutenção da vida. E os dias? Os dias seriam de um calor causticante. E da mesma forma, a vida se tornaria inviável. São tantas as observações e as expressões da existência de Deus como Criador, como causa primeira, como inteligência suprema, que nós não podemos negá-la de forma razoável. Como é, afinal de contas, que as baleias se movimentam todos os anos, na profundidade e na escuridão dos oceanos, fazem as mesmas rotas, elas não têm GPS, mas elas não se perdem. Elas vêm, procriam e voltam. E poderíamos continuar aqui enumerando milhares de exemplos para que percebamos que o universo é presidido por uma inteligência suprema. E a doutrina espírita, além de nos apontar de forma racional para a existência de Deus como a causa primeira, a inteligência suprema, nos permite compreender os atributos de Deus. Nós vamos visitando as questões do Livro dos Espíritos, desde a questão número 1, em que Kardec ele elabora a indagação, que é Deus? Para que depois nós possamos ir percebendo, na questão número 9, na questão número 13, que Deus é perfeito. Se ele não fosse, o universo seria instável, não seria viável. Que Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso, que tudo pode, ou seja, é onipotente, que está em tudo, é onipresente, que tudo sabe, é onisciente. E qual o reflexo disso na nossa vida? Ora,
Se Deus está em tudo, tudo sabe, tudo observa. Se Deus nos ama infinitamente, ninguém de nós está abandonado. A consequência mais consoladora da existência de Deus é que Ele é nosso Pai. Jesus se refere a Deus como Pai e se refere com verdade. Nós não somos órfãos, meus amigos. Quantos temos experimentado, de fato, alguma solidão na vida, especialmente nesses momentos de afastamento social, nesses momentos em que nós estamos impedidos de conviver fisicamente com os nossos afetos. Mas nós não estamos sozinhos, de fato. A nossa vida não é uma folha ao vento, como perguntava Leon Denis. A nossa vida, ela conta com um Pai educador e amoroso, que é Deus. Ele só nos matricula nas classes escolares proporcionais às nossas forças e nas classes necessárias ao nosso momento evolutivo. Deus não se equivoca, Deus não erra. Então nós estamos vivendo o que precisamos viver, não como punição, porque Ele é um Pai que nos educa pelo amor e não pelo castigo. Nós estamos vivendo o que precisamos viver porque essa é a melhor forma de nos tornarmos mais perfeitos. E quanto mais perfeitos, quanto mais virtuosos, quanto mais educarmos os nossos sentimentos, mais felizes todos seremos. Então é muito natural que a partir desse entendimento nós possamos revisar a nossa perspectiva em relação aos dias que temos vivido. Porque eles estão sob os cuidados de Deus, como nós próprios estamos, e como estão sob os cuidados de Deus todos os seus filhos. Aqueles afetos queridos com que a gente se preocupa, os pais, as mães, os filhos, os irmãos, aqueles afetos queridos que porventura tenham retornado à pátria espiritual, estão sob os cuidados de Deus, porque em toda parte o Pai exerce o seu amor e o seu cuidado com os seus filhos, e isso é concreto. Nós podemos derramar as nossas lágrimas muitas vezes, mas não permitamos que cresça em nós um sentimento de solidão absoluta e de abandono, porque não é verdade que estamos sozinhos e não é verdade que estamos abandonados. Podemos sentir mais fortemente Deus na nossa vida como um consolador também se expressando nas nossas preces. Em momentos como esse, de reunião, de estudo, de palestra, de fortalecimento recíproco. Olha quanta coisa boa. Como passarmos por esse primeiro princípio da doutrina espírita já nos consola um pouco mais, não é verdade? Mas vamos adiante. O Espiritismo, o Consolador prometido, ele tem ainda outros princípios para avaliarmos. Um outro princípio da doutrina espírita é a existência, a imortalidade, a individualidade do espírito que nós somos. E isso é muito interessante, porque a existência do espírito, ela é uma realidade que nos torna herdeiros de nós mesmos. Todos nós aqui somos espíritos imortais. Estamos reencarnados, é verdade, e outros que nos assistem nesse momento estão desprovidos do corpo físico, estão desencarnados, mas nós somos os mesmos. Nós não somos seres que se resumem entre um berço e um túmulo, não. Nós somos criaturas milenares que estamos trazendo conosco a bagagem das nossas escolhas e vivências pretéritas, e estamos em um momento muito especial, porque lançamos mão de todo esse cabedal de recursos afetivos, intelectuais, psicológicos, espirituais, que fomos amealhando. Nós estamos com essas ferramentas na mão para fazermos a melhor versão de nós mesmos, de todos os tempos. Porque o espírito imortal, ele progride. A lei de progresso também é princípio da doutrina espírita, é verdade, é uma das leis morais que está posta em O Livro dos Espíritos. Então, nós não retrogradamos. O espírito imortal, ele não anda para trás no processo evolutivo. Nesse momento,
cada um de nós tem as melhores possibilidades de vencer os desafios e de ser feliz de todos os tempos da sua história milenar. Nós estamos no auge do nosso progresso espiritual sempre, porque nós estamos caminhando sempre para frente. Um outro aspecto desse princípio: se o espírito é imortal, meus amigos, se ele continua existindo depois do túmulo e já existia depois do berço, o que nós sentimos em relação aos nossos afetos que desencarnaram não é perda, não é desespero, não é revolta, não, é saudade. Porque a saudade é o amor que fica, temos aprendido isso, não é? Porque a saudade, ela se nutre até o momento do reencontro. Então, muitas pessoas, só aqui no nosso estado, em decorrência do coronavírus, já são mais de 600 desencarnações. No Brasil, mais de 60 mil. No mundo, mais de 500 mil. Pois é. E o que acontece com essas almas que retornam à pátria espiritual? Não apenas por essa ocasião da pandemia, mas todos os dias. As almas transitam entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas continuam vivas. O pai, a mãe, o filho de quem a gente tem saudade continua vivo. O amigo, a amiga, o irmão, a irmã continuam vivos. E nós vamos nos reencontrar. Isto é uma verdade científica à luz da ciência espírita. Então, se a gente sabe que vai reencontrar essas pessoas, nós precisamos homenageá-las e nos prepararmos para esse reencontro, levando a vida mais plena e mais digna que possamos, perfumando a nossa existência aqui com o perfume da caridade, do amor, do trabalho no bem, da superação das nossas mazelas íntimas, no desenvolvimento de valores de espiritualidade. Isso tudo decorre do princípio da existência, da imortalidade do espírito. E essas criaturas que nós vamos reencontrar, sim, elas continuam nos amando, continuam sendo quem são, não esquecem de nós. Os nossos apagamentos de memória, em decorrência das reencarnações, eles são temporários. Mas nós sempre vamos recobrando as nossas lembranças e as lembranças daqueles que amamos. Então, sem desespero, consolemo-nos diante da dor. Contatemos com os nossos entes queridos, não buscando comunicações milagrosas e inoportunas, não. Mas orando por eles, pensando com carinho e, principalmente, vivendo da forma mais plena e mais feliz que pudermos, para que possamos enfeitar a alma para o momento do reencontro, quando nós próprios também voltarmos à espiritualidade. Não abreviemos a vida jamais, pois que isso pode nos afastar e retardar o reencontro com os entes queridos. Olha como isso também é consolador. A doutrina espírita tem um outro princípio, que é a justiça divina, que se expressa na lei de causa e efeito. O que significa que todas as escolhas que fazemos têm consequências. O que significa que nós vivemos no presente o efeito das escolhas que fizemos no passado. E para nós isso não deve ser uma razão de sanção, uma razão de penalização, de culpa. Não. Mas sim de consciência e de responsabilidade. Porque se existem aspectos do nosso presente que não nos agradam, se nós gostaríamos de ter um melhor relacionamento familiar, se nós gostaríamos de ter uma outra saúde física, se gostaríamos de viver em outro contexto social, político, econômico, bom, estamos vivendo individual e coletivamente as escolhas do ontem, mas estamos com novas escolhas nas mãos todos os dias. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, e somos, também somos os artífices do futuro, através do obrar constante no presente. Então eu posso escolher, sim.
buscar um centro espírita, estudar a doutrina espírita, compreender a mim mesmo e a vida através do espiritismo. Eu posso escolher fazer trabalho voluntário hoje, porque isso semeia solidariedade, compaixão, essa mesma solidariedade e compaixão que faltam na sociedade. Eu posso escolher calar diante das ofensas e buscar outros meios que não sejam o revide e a violência, de corrigir as práticas, começando pela correção de mim mesmo. Se a justiça divina se expressa na lei de causa e efeito, e ela é perfeita, essa justiça, eu também não devo me inquietar tentando me transformar em algoz ou naquele que instrumentaliza a punição dos outros. Não. Eu posso pacificar o meu coração, me abstendo da vingança e confiando que a justiça de Deus se faz de forma melhor, mais perfeita e mais completa do que a justiça dos homens, porque a justiça divina, ela contém a misericórdia. Então, nós mesmos, diante das nossas próprias faltas, daqueles erros que às vezes nos assolam, nos tiram o sono, daqueles equívocos que nos ferem o coração feito um punhal, nós podemos nos aliviar deles, não com uma postura leviana e irresponsável, mas compreendendo que se fizermos o bem, se nos esforçarmos pelo melhor, se nos melhorarmos um pouco a cada dia, nós estaremos reparando o mal pretérito. E a misericórdia de Deus nos permitirá trilharmos novos caminhos, refazermos relações, sempre e sempre. É tão bom nós estarmos submetidos a uma justiça que não falha, porque não é a esperança ou a expectativa de punição ou de castigo, é a certeza de que todo o bem que semearmos também colheremos em algum momento. E podemos continuar passeando pelos princípios da doutrina espírita, meus amigos, falando, por exemplo, do livre-arbítrio, a liberdade de escolha como a expressão também da misericórdia de Deus, como meio de evolução que todos temos. Nós somos livres para fazermos escolhas. E nesse momento em que a nossa sociedade está tão polarizada, tão aturdida, tão atrapalhada, buscando ainda encontrar meios de união, é consolador nós imaginarmos que podemos fazer escolha assim. Nós não somos vítimas de nenhum contexto e não estamos fadados também à reprodução automática de ideologias enfermas ou de conflitos infelizes. Não. Nós temos escolha, sempre. Nós temos escolha diante das dificuldades, nós temos escolha diante dos recursos e dos talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Nós temos escolhas diante da pandemia. Sim, nós podemos escolher aprendermos, nós podemos escolher a mudança saudável de cultura, nós podemos escolher a reflexão, questionando-nos, mas por que Deus nos permite passar por isso? Com que propósito superior e de progresso Deus nos permite essa experiência? Qual a minha parcela de responsabilidade íntima, familiar, social, diante desse contexto? E fazendo escolhas, nós poderemos ser aqueles que usam as redes sociais com equilíbrio, com mensagens positivas e de esperança. Aqueles que dialogam, sim, não se abstendo das questões que são importantes, mas fazendo isso de forma respeitosa. Fazendo isso disposto a ouvir, a aprender, a ensinar e a dialogar. Nós estamos diante, sempre, das nossas próprias escolhas, permitindo-nos construir momentos melhores. Isso nos consola. Consola-nos, meus irmãos queridos, sabermos também, como princípio da doutrina espírita, da comunicabilidade dos espíritos. Sim, é um princípio do espiritismo, a possibilidade do diálogo com os benfeitores, a possibilidade do acolhimento, do intercâmbio com aqueles que já desencarnaram. A mediunidade tem sido fonte de bênçãos para todos nós. Vejamos
Ouvíamos ao início da palestra de hoje uma leitura da obra Vinha de Luz. Ora, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo benfeitor Emmanuel, a mediunidade trazendo-nos conhecimento. As nossas casas espíritas, nesse momento, em sua grande maioria, estão com as suas reuniões mediúnicas suspensas. É necessário que assim procedamos, porque não se pode fazer reunião mediúnica online. Não é orientada essa prática, mas o intercâmbio com os espíritos continua acontecendo. Porque, conforme nos sinaliza Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. Os espíritos existem e estão permanentemente em contato conosco. As ondas mentais de encarnados e desencarnados se entrecruzam e nós intercambiamos ideias, sentimentos, propósitos e tudo mais. Então, a forma mais consoladora que o Espiritismo nos traz de refletirmos acerca da mediunidade e do intercâmbio com os espíritos é a influência que exercemos uns sobre os outros. Nós temos escolhas aqui também, porque assim como as ondas de rádio estão todas por aí e nós sintonizamos com aquela que queremos, nós podemos sintonizar com os espíritos que estão trabalhando e disseminando o bem, os espíritos que estão fortalecendo os profissionais, as donas de casa, os trabalhadores, todos nós que estamos nos esforçando minimamente para fazer o bem, nós temos parcerias espirituais para isso. Assim como também teremos parcerias se quisermos disseminar a violência, a sexolatria, a viciação, o alcoolismo. Tudo isso, existem espíritos que se afinizam com essas práticas. E quando a doutrina espírita explica, elucida a forma de relação espiritual com que todos nós podemos interagir, ela nos auxilia a escolhermos a sintonia através das boas leituras, escolhendo o que assistimos na televisão, escolhendo que lugares vamos frequentar física e espiritualmente através do pensamento. Isso faz com que nós nos sintonizemos com os bons espíritos e colaboremos com eles, e ainda auxiliemos os espíritos enfermos pelo nosso esforço no bem. Se nos distrairmos, se formos imprudentes, nós vamos nos sintonizar com as almas que se afinizam com as nossas mazelas, com os nossos vícios e fragilidades. E isso poderá retardar o nosso progresso e aumentar a gama das nossas próprias dores. Então, se os espíritos se comunicam conosco, sim, e eles se comunicam não apenas por aqueles que têm a mediunidade ostensiva, como é o caso do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco e de outros médiuns que trabalham nas reuniões mediúnicas sérias nos nossos centros espíritas. Mas os espíritos também se comunicam com todos nós, especialmente nossos anjos guardiães, que estão sempre próximos, nos momentos em que nós oramos, refletimos, acolhemos as suas intuições e nos esforçamos para sermos boas influências. São muitos exemplos que nós podemos recolher aqui, meus amigos, para que o Consolador, de fato, venha em nosso favor. Se já tomamos contato com a doutrina espírita, vamos permitir que ela nos banhe de luz, de ânimo, de esperança. Que a leitura das obras espíritas seja para nós uma fonte de equilíbrio, de resiliência, de resignação nessas horas difíceis. E também uma fonte de alegria, de otimismo. As nossas casas espíritas, elas mantêm grupos de estudo online à disposição daqueles que queiram participar, já estão se estruturando para ofertar atendimento fraterno pelo diálogo também, já temos algumas funcionando assim, através do telefone, do WhatsApp, para aqueles que sentirem a necessidade de dialogar com alguém. Nós não paramos de trabalhar na pandemia e não pararemos. Os 88 anos do Caminho da Luz, eles são o prenúncio de muitos outros anos de trabalho. E a casa está funcionando aí, pujante, bela e cheia de vida. Então, meus queridos, para encerrarmos essa nossa reflexão singela e aproveitarmos as bênçãos do Consolador, nós queremos recordar com vocês
uma das belas histórias da saga do Evangelho que nos foram trazidas pela mediunidade abençoada também do Chico Xavier, especialmente na obra Boa Nova, ditada pelo espírito Humberto de Campos. Lá na obra Boa Nova, no capítulo 30, nós vamos encontrar a descrição de um momento da vida de Maria de Nazaré. Porque Maria, narra o benfeitor Humberto de Campos, era talvez o vulto mais impressionante de toda a saga do Evangelho. A imagem daquela mulher à beira da cruz do seu filho. Nós ficamos imaginando, diante de todas as dores que nós temos vivido nessas horas, que talvez nenhuma seja maior do que a dor de uma mãe vendo o filho perecer fisicamente numa cruz infamante, de forma injusta, recebendo crueldades e punições pelas quais ele não precisava responder, porque tudo que Jesus havia feito até aquele momento entre nós era disseminar o amor, a paz, o entendimento e o perdão. Narra-nos Humberto de Campos que ao lado de Maria permanecia o mais jovem de todos os discípulos, João. João, o evangelista, assim fomos conhecê-lo mais tarde. E olhando para a imagem de Maria ao lado de Jesus, João também se sensibilizava e se tocava. E naquele momento vinha certamente a memória de Maria de Nazaré. Jesus menino, o bebê mamando no seu peito, a criança feliz andando pela casa, o menino que andava pelo templo com 12 anos ensinando os doutores da lei, o adolescente generoso que volta e meia aparecia com um malfeitor em casa que ele não havia discriminado e havia trazido para participar do seu reino, o jovem dedicado e humilde que auxiliava o pai na carpintaria. Para Maria, era o filho. Embora saibamos nós que Jesus já se apresentava naquele tempo como o governador espiritual da terra, como consta na obra Caminho da Luz, para ela era o filho. E nós nos solidarizamos com a dor dessa mulher. Naquele instante grave da cruz, Jesus olha para ela e para João e diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Como que encomendando um ao outro e recordando-nos, meus amigos, de que o parentesco físico é uma oportunidade reencarnatória, mas este mesmo parentesco não é um limite para que sejamos uma família universal. Nós todos podemos e precisamos ser, nessas horas, pais, mães, filhos, irmãos, uns dos outros, todos nós. E Maria, depois da desencarnação de Jesus, vai morar com João numa casinha em Éfeso, uma cidade ali próxima. E eles ali se estabelecem, cuidando um do outro, como o mestre havia pedido. E logo circulou a notícia de que Maria andava por lá. E então, do dia à noite, formavam-se filas na porta da pequena casa. E as pessoas não vinham para consolá-la, vinham para buscar consolo com ela, a mãe de Jesus. E Maria, mesmo diante das suas dores, consolava um a um, ouvia as dores dos aflitos do mundo, dos bem-aventurados nas suas aflições, dizia a cada um deles: isso passa, meu filho, isso também passa. E assim ela fez durante anos, até que já se encontrava velhinha, idosa, e em um fim do dia em que ela estava cansada, já havia atendido muitas pessoas, e a saudade parecia que apertava um tanto mais, a saudade do filho amado. Um último visitante entrou na casa. Ela achou diferente. Ele falava de amor, de paz, de justiça, de perdão. E então ela reconheceu. Era Jesus. Maria tentou atirar-se aos seus pés, mas antes disso, o próprio mestre, o modelo e guia da humanidade, ajoelhou-se diante daquela mulher sublime e disse para ela: mãe, é da vontade do meu Pai que no meu reino tu sejas rainha.
aquele intercâmbio espiritual consolador que assegurava, pela presença de Jesus, a certeza de que nós somos imortais e de que todos temos um futuro de esperança e de amor diante de nós. Tocou o coração de Maria, e ela, que já tinha as forças físicas diminutas, naquela mesma noite, horas depois, vem a desencarnar. E quando Maria desencarna, vem ao seu encontro uma corte de espíritos angélicos. E eles perguntam a ela, já em espírito, Senhora, qual é a sua vontade? Talvez nós imaginássemos que Maria fosse buscar diretamente os braços de Jesus, seria lícito que ela assim o fizesse. Mas não. Ela disse a esses espíritos, ouvi dizer que há um grupo de cristãos a serem martirizados no circo. Quero ir até eles. E assim se faz. Aquele cortejo espiritual vai ao encontro dos cristãos que estavam aguardando as feras da arena, aflitos naturalmente. E Maria, em espírito, aproxima-se de uma jovem e diz a ela, minha filha, canta. Canta, porque eu já cruzei as portas da imortalidade e nós realmente sobrevivemos. Canta, porque as aflições da terra, quando nós as vencemos com amor e devotamento, nos tornam seres mais felizes. Canta, porque Jesus vive e continua cuidando de todos nós. Canta, minha filha. E a jovem começou a cantar. E todos foram entoando aqueles cânticos que fizeram gravar no Evangelho a descrição de que os cristãos desciam ao circo ébrios de esperança. E nós, que hoje não vivemos mais com as feras dos leões, mas ainda temos as feras do materialismo, do egoísmo e do orgulho à solta, tocando os nossos corações com a dor, meus amigos. Nesse instante, permitamos que o Espiritismo seja o consolador para todos nós e que todos esses princípios nos cheguem como a voz de Maria, dizendo a cada um, canta. Não importa o que esteja acontecendo, canta e tem esperanças, porque Deus é conosco. Muito obrigado, meus irmãos, e mais uma vez, parabéns ao nosso caminho da luz. Muito obrigado, Gabriel, por esses momentos de iluminação para todos nós. Nós recebemos mensagens carinhosas de pessoas de vários lugares, de Goiás, a Núbia de Goiás mandou um abraço para o Caminho da Luz, o Eloy Sampaio de Camaquã, a Suzana disse assim, olha, o Gabriel fala aos nossos corações. Foi assim, foi uma conversa de coração para coração essa noite. Muito obrigado por ter catalisado a presença de tantas almas nesta noite, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo sobre o Evangelho, nesta lembrança doce da doutrina espírita e da nossa querida Maria, Mãe de Jesus. Então, muito obrigado, meu querido, em nome de todos do Caminho da Luz. Nesta data especial para nós, queremos te envolver num abraço afetuoso, que Jesus conduza a tua vida com muito carinho, para que tu possa levar toda a tua energia, teu conhecimento, teu amor por onde passares. Jesus te abençoe sempre, meu amado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por tudo, viu? Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos, imaginando, então, esta cena de Maria, a querida e doce Mãe de Jesus, abençoando a todos nós neste momento. Porque somos aqueles, como aquela época, batia as portas da casa de Maria e João, em Éfeso, depositando os nossos anseios, as nossas aflições. E ela, com toda a bondade, nos esclarece acerca desse reino de Deus, de felicidade, de glória e de luz. Façamos a nossa parte, iluminemos nós mesmos,
debruçando-nos sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a vaidade, para que se sobressaiam os valores da caridade, os valores soberanos do amor. Em teu nome, então, Maria, nesta noite, de doces recordações de tua passagem entre nós, de todos os benfeitores do Caminho da Luz que nos assistem, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, nós encerramos a atividade doutrinária desta noite, desejando uma profunda paz a todos aqueles que estão conosco agora. E que assim possa ser. Muito bem. Muito obrigado, então, Gabriel, mais uma vez. E a gente o sentimento é de muita gratidão mesmo. A gente sabe do teu tempo, da exiguidade dele, e esses minutos foram muito preciosos para nós, foi um grande presente para todos nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. A gratidão é recíproca, viu? Obrigado mesmo, mais um abraço para ti, para os nossos irmãos todos da casa aí, que não tarde o nosso reencontro. Tá bom, muito obrigado, é mesmo. Tchau. Tchau, querido, fica com Deus. Obrigado à nossa equipe da comunicação aí, Amanda e todos mais pelo apoio. Obrigado.